Bom, pessoal, dando sequência aqui, a gente tem a seção transversal em um cone. A seção transversal de um cone é a região obtida pela interseção do cone com um plano paralelo ao plano de sua base. Então, aqui a gente tem um cone, certo? E vejam que tem um plano cortando esse cone, certo? De que forma? Esse plano aqui, ó, ele é paralelo ao plano que contém a base do cone. Vocês vão ver que a seção transversal aqui é representada por essa região aqui, que é a região de interseção do plano com o cone. Então vejam que a seção transversal em um cone é essa região aqui, ó. É esse círculo aqui, certo? É toda essa região que é a parte comum do plano com o cone, certo? Vocês vão observar, pessoal, que todas as seções transversais de um cone são círculos, certo? Então, sempre quando você tem aí um plano passando por um cone, certo? De tal forma que esse plano é paralelo ao plano que contém a base, todas essas regiões aqui, que é a seção de interseção do plano com o cone, serão círculos, certo? Outra coisa, feita uma seção transversal de um cone, o plano paralelo ao plano de sua base separa o cone em dois sólidos. São esses dois sólidos aqui, esse e esse, certo? Esse aqui de cima e o de baixo. Um desses sólidos é um cone semelhante ao cone original e o outro é um tronco de cone de bases paralelas. Então você vai ver que essa parte, quando você pega aí um plano e passa por um cone de forma que esse plano é paralelo ao plano da base, você divide esse cone em dois sólidos. Um é um cone semelhante ao cone original. O que quer dizer semelhante? É que ele é o mesmo cone, ele só está em uma escala diferente. No caso aqui, uma escala menor. Você vai ver que então que esse cone verde aqui, ele é o mesmo cone do original, certo? Desse tamanho aqui, só que está numa escala menor. Só que ele é a mesma coisa. Se esse aqui é um cone reto, esse aqui também vai ser um cone reto. Okay? Se isso daqui for um cone oblíquo, isso daqui também vai ser um cone oblíquo. E assim por diante. Ok? Bom, a parte de baixo, pessoal, é o que a gente chama de tronco de cone. Certo? Você vai ver que esse tronco de cone ele possui duas bases. E as duas bases são círculos. Só que a gente tem a base menor, que é determinada aí pela seção transversal, certo? E a base maior, que é a base do cone original, ok? E essas bases são o quê? Paralelas, porque, como a gente sabe, a gente passou para obter esses dois sólidos aqui, a gente precisou de passar um plano que é paralelo ao plano da base. Então vejam que esse plano aqui, ele contém a seção transversal, certo? Se a seção transversal está contida nesse plano que é paralelo ao plano de baixo, quer dizer que essas duas bases são paralelas, certo? Então sempre quando a gente tem aí uma seção transversal em um cone, a gente divide ele em dois sólidos. É um cone semelhante ao cone original, só que em uma escala menor, certo? E o outro é o tronco, que a gente chama de tronco de cone. Ok? Bom, vamos lá. Elementos do tronco de um cone. Ok? Bom, como eu disse para vocês, pessoal, num tronco de cone a gente tem o que a gente chama de base maior, que é a base do cone original, que no caso aqui desse desenho é essa aqui. Essa daqui é a base maior do cone. E vejam também que ela é um círculo. Ok? A base menor é a seção transversal do cone. Lembrando que para a gente obter aí um tronco de cone, a gente precisou pegar um cone, passar por ele um plano cortando ele de forma paralela ao plano da base, certo? E essa seção transversal aqui, que é determinada pelo plano com o cone, é justamente a base menor. Vejam que a base menor do cone é esse círculo aqui de cima, certo? Como é que a gente determina a altura? Como é que a gente define a altura aqui do tronco de um cone? A altura de um tronco de cone, pessoal, é a distância dos planos das bases, que contém as bases. Então, vejam que a gente tem um plano que contém a base de cima e o plano que contém a base de baixo. A distância entre esses dois planos é o que a gente chama de altura. Então, vejam que não é você pegar um ponto aqui da parte de cima e ligar com um ponto aqui da parte de baixo. Não necessariamente. Tá? É a distância dos planos que contém essas duas bases. Bom, outra coisa que a gente tem, lembrando que num cone, pessoal, a gente tem
chamado giratriz. O que é a giratriz de um cone? É a distância entre o vértice, é todo segmento, certo? É todo segmento cujas extremidades é o vértice do cone e um ponto da circunferência da base do cone, certo? Vejam que no caso aqui também, a gente vai ter as giratrizes do cone. Por mais que a gente tenha cortado aqui o cone, a gente ainda vai ter aí no tronco de cone a giratriz do tronco. Como é que a gente pode definir a giratriz do cone? É a menor distância entre um ponto da circunferência da base maior com um ponto da circunferência da base menor. Então, novamente, pessoal, para a gente determinar aí a giratriz de um tronco, é a menor distância de um ponto da circunferência da base menor até um ponto da circunferência da base menor. Então, vejam que esse segmento aqui, ó, é a giratriz de um tronco, certo? Esse segmento que vem daqui até esse segmento, até esse ponto aqui da circunferência da base maior também é uma giratriz do ponto, do tronco, certo? Daqui, desse ponto aqui da circunferência da base menor até esse ponto aqui da circunferência da base maior também é a giratriz do tronco. E se for um tronco de um cone que era reto, pessoal, essas giratrizes dos cones, essa giratriz do tronco desse cone, vão ser todas iguais. Então, vejam que daqui até aqui tem a mesma medida que daqui até aqui, que tem a medida que tem a mesma medida que daqui até aqui, tem a mesma medida que daqui até aquele ponto ali da circunferência da base maior. Ok? Bom, pessoal, então com isso a gente concluiu aí o nosso reconhecimento espacial aí do que seria uma seção transversal em um cone, certo? E o que também seria troncos de cones, ok? Então, eu vejo vocês lá nas aulas da resolução dos exercícios dessa semana, que é a semana 3 do PET volume 7. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!